O México tem várias histórias sinistras relacionadas ao narcotráfico. Por si só, as histórias relacionadas com esse fenômeno já são extremamente chocantes. Agora, imaginem as práticas do narcotráfico ligadas a rituais satanistas deturpados que envolvem sacrifício com sangue e muitos corpos. É assustador. E hoje nós trouxemos essa história assustadora para vocês. Segura na cadeira e vamos nessa. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim aqui pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal e ative o sininho. Não se esquece de se inscrever no canal, malandro, porque daí o YouTube manda os vídeos pra vocês. Continuando nossa incursão pelo México, que não acaba nunca. Todo dia que a gente pesquisa do México e lança um vídeo, aparece um novo criminoso, uma nova história pra gente entender. Então a gente vai continuar fazendo pra vocês esses vídeos. Edu, por favor, roda a vinheta. Bicho, essa história aqui é muito sinistra. Ela mostra narcotráfico, cartéis, rituais, religiões e muita bagunça, tiozão. Ó, pra começar essa história aqui, temos que fazer uma viagem lá pelo ano de 1970, quando o tráfico no México estava dando seus primeiros passos. Adolfo Constanzo nasceu numa família de refugiados cubanos. Quando ocorreu a Revolução Cubana, em que Fidel Castro e Che Guevara, junto a uma guerrilha, tomaram o poder em Cuba, muita gente saiu fora da ilha. Boa parte dessas pessoas foram para os Estados Unidos, mais especificamente Miami, lugar mais perto entre a ilha de Cuba e os Estados Unidos. A distância por mar equivale a mais ou menos 350 quilômetros. Lá em Miami, a mãe de Constanzo passa a praticar rituais de uma religião que ela aprendeu em Cuba. O nome dessa religião é Santeria Palo Mayombe. Acho que se fala assim, Santeria Palo Mayombe. Mas vamos falar Santeria Palo Mayombe. E o nome Palo vem de pau, pois nos rituais eles usavam estacas enfincadas no chão. Ó, pra vocês terem uma noção, o Constanzo ele vai crescer num lugar muito pobre de Miami. Um estaleiro tipo um albergue que abrigava refugiados cubanos. Manja aquele filme Scarface, lançado nos anos 80, que conta a história de um cara chamado Tony Montana, um cubano que sobe num crime em Miami? Então, tem uma cena logo no começo do filme, lá dentro desse espaço onde o Constanzo foi criado, e ela é feia demais. A mãe do Constanzo vivia de tocar esses cultos de satanismo e palamayombe e de cometer pequenos golpes. Ela meteu o filho para roubar também quando o moleque já era criança, ainda tinha 8 ou 9 anos. O que ocasionou a primeira prisão de Constanzo, ainda muito jovem, praticamente criança. Ele foi para um reformatório só de refugiados. E bicho, pensa num lugar terrível do cão. Era o próprio inferno esse lugar que Constanzo foi parar por causa da própria mãe. Lá no reformatório, ele ficou quase 2 anos e quando voltou pra rua, decidiu aprender os rituais com a mãe para poder passar a lábia nos outros. Galera, dizem que Constanzo era tão bom de conversa e de enganar os outros que ele convenceu pessoas a tirarem a própria vida logo no começo da sua carreira como aí chefe dessa seita que ele estava montando. Em determinado momento, Constanzo começa a trabalhar com tráfico de erva lá nos Estados Unidos. Através de um colega, ele ficou sabendo que o México era um ambiente bastante místico para ele trabalhar o satanismo que ele já conhecia ali, que tinha herdado da coroa dele, da mãe dele. O cara sabia vender entorpecentes e fazer rituais satanistas. A parada dele no México seria no mínimo uma experiência muito boa e interessante para ele. Tipo, galera, o México é um país muito místico, manja. A gente já falou de santos e rituais que existem ali. Mas enfim, no final dos anos 70, o Constanzo vai para o México e se muda para a cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas. Tamaulipas é um estado mexicano que faz fronteira direto com os Estados Unidos, mais especificamente uma fronteira com o estado do Texas. Nessa época, já ali nos anos 80, um grupo de Sinaloa comandado por um cara chamado Miguel Ángel Félix Gallardo e um outro cara chamado Rafael Caro Quinteiro iniciou uma plantação gigante de erva e começaram a exportar essa erva para os Estados Unidos, mais ou menos em 1982, 83. Em Tamaulipas, Constanzo começa a se destacar oferecendo para narcotraficantes o fechamento do corpo e o pacto com o demônio, tá? O diabo, o cromanhão, coisa ruim, o sinteco gelado, do jeito que vocês quiserem falar, o tinhoso. Cara, a princípio vocês podem achar isso bobeira, mas quem tá nesse mundo do crime apela muito pra questão espiritual, seja para Deus ou para o diabo, porque a qualquer momento você pode trocar tiro e parar no inferno ou no céu, né? Dependendo do cara que for. Aos poucos, Constanzo passou a fazer rituais, ler tarô e ser guru de muitos narcotraficantes famosos, celebridades e até agentes policiais. Constanzo, além de atendimentos,
montou o próprio cartel. Um cartel pequeno, que não tinha muitos membros, mas eles se chamavam de narcosatanistas. E geralmente passavam a erva para os Estados Unidos pela fronteira com mulas, ou seja, pessoas carregando, sejam de carro, caminhão ou a pé, as drogas que eles tinham ali dentro do corpo, que eles conseguiam armazenar nos lugares que eles estavam, no transporte que eles estavam fazendo. Era na fronteira também, galera, que Constâncio sequestrava pessoas para tirar a vida delas em sacrifício humano. Parada sinistra demais. Vai pegando a sua história. Daria um filme muito sinistro essa parada. Em determinado momento, rapaziada, os rituais de Constâncio ficaram tão famosos que ele atendia gente de tudo quanto é cartel, não importava se era rival dele ou não. Galera, sabe-se lá quantas vidas foram tiradas por conta desse louco aí. Pra você ter uma noção, ele começou a ser chamado de Padrinho do Diabo. Verdade, o apelido dele era esse, Padrinho do Diabo. Você é louco, tio. E esse apelido foi dado pra ele por pessoas de Tamaulipas. Também tinha uma certa parceria com uma antropóloga chamada Sarah Aldrich, que também era muito boa de conversa. Um dos caras que participaram do ritual da dupla disse que essa mina, essa antropóloga, convenceu ele a entrar num barril com água fervendo. E esse cara teve 80% do corpo queimado, essa cobaia dos dois aí. Esse narco que a gente tá falando pra vocês, que entrou na água fervente, também relatou que nos sacrifícios humanos, os dois, a Aldrich e o Constâncio, abriu o peito da vítima ainda viva, tirava o coração e depois o cérebro e fazia um guisado e comia o bagulho, tio. Você é maluco. E eles fizeram uma cagada com um garoto americano do Texas, tá? No auge da juventude do moleque. Na época, os jovens norte-americanos dos Estados Unidos atravessavam a fronteira do Texas pro México para se divertir em Matamoros. Galera, o lugar era cheio de baladas, bebida barata, muito crime, show de strip. Os manos iam lá para se divertir e também para explorar a pobreza, porque aí o cara tinha dólar e pagava em peso lá no México, tá ligado? Então o estudante Mark Killery se juntou com alguns amigos e foi para Matamoros. Na segunda noite de rolê, o cara simplesmente sumiu, desapareceu. Na verdade, ele foi sequestrado e submetido a um ritual. Só que assim, vou tentar explicar melhor esse impacto. Vamos dar um pulo novamente em meados dos anos 80. Em 1985, o narcotráfico no México sofreu um baque terrível. Muita gente foi encarcerada. Isso tudo ocorreu porque os caras tiraram a vida de um agente norte-americano da DEA. O nome do cara era Henrique Camarena, ou também conhecido como agente Kik para os mais íntimos. Camarena foi sequestrado, sofreu muito e tiraram a vida dele. O fato, galera, do Kik ter perdido a vida desencadeou uma das maiores operações de desmantelamento do narcotráfico da história do México. Com o sumiço desse rapaz aí, que a gente tá falando em Matamoros, os governantes do México ficaram com medo de mais uma repercussão pesada, assim como tinha acontecido com a morte do Kik. E as consequências para os mexicanos seriam terríveis também. Inclusive, o pai de Mark, o garoto sequestrado, era um empresário de família importante do Texas. Ele chegou a falar até com o presidente do país, na época era o presidente Ronald Reagan, e apelou para que buscasse o filho dele. Aí, galera, a polícia mexicana foi direto nos chefes. Falaram assim, rapaziada, ou vocês dão um paradeiro do moleque, ou esses gringos vão forçar uma treta nervosa aqui e todo mundo vai se foder no meio, mano. Todo mundo vai perder dinheiro. Aí o que rolou, galera? O chefe do tráfico de Matamoros entregou o próprio sobrinho para ser seguido pela polícia. O nome do sobrinho do chefe era Serafim Hernandes Garcia. A polícia seguiu esse cara até um rancho chamado Santa Helena, e lá os agentes prenderam e começaram a dar uma batida no lugar. Prenderam o cara e começaram a dar uma batida no espaço ali. Os policiais encontraram 120 quilos de erva, mas o cheiro que eles sentiram ali no lugar não tinha nada a ver com cannabis queimando. Era cheiro de corpos em decomposição, de órgãos fora do corpo humano, cérebros jogados pelo chão, manchas de sangue apodrecido por paredes e no chão e no teto. Boa parte dos agentes que estavam ali tiveram reações terríveis a ver aquilo tudo, tá ligado? 15 corpos foram achados naquele lugar, todos apodrecendo e cheios de bichos. Quando foram interrogados, tanto Hernandes quanto Constâncio, que também foi preso, falaram que faziam tudo aquilo na maior naturalidade do mundo. O sequestro do garoto americano foi em março de 1989. Em 3 meses, a polícia de Matamoros tinha registrado 60 desaparecimentos no local. Mano, novamente, deixa eu falar uma fita pra vocês pra ficar mais claro
história aqui. O México é um país extremamente místico, muito místico. A religião principal dos caras é o cristianismo católico, mas que tem muita influência de religiões astecas e mais, que eram os povos que habitavam ali essa região, a região da Colômbia, Panamá e Guatemala, antes da existência dos mexicanos. Quando agentes da DEA chegaram nas delegacias de Matamoros, eles ficaram impressionados. Dentro das delegacias tinham velas acesas, cordões de alho, uma pá de coisa muito louca assim, mano. Os plantonistas da madrugada da delegacia deixavam as luzes de fora acesas e tigelas com velas para espantar maus espíritos, mano. O bagulho era muito místico. Tudo era muito macabro ali, tudo era muito mítico, muito louco, tá ligado? O Constanzo e sua parceira foram caçados. Eles conseguiram fugir de Matamoros e foram para a cidade do México, capital do México, né? Eles estavam no mesmo carro, Constanzo, Sara, um amante de Constanzo e um executor de aluguel pago para proteger os três. É, um amante, o cara cortava pros dois lados. Na cidade do México, ali no meio da capital, mano, no centro, eles foram encontrados dentro de uma casa. Houve uma troca de tiros de mais ou menos 45 minutos. Constanzo e o amante dele tiraram as próprias vidas. A mina, parceira dele, antropóloga, foi presa junto com o executor de aluguel que acompanhava os dois ali e servia como jagunço ali pra trocar tiro. A mãe de Constanzo requisitou o corpo dele às autoridades mexicanas e ninguém sabe o que ela fez com o corpo do cara. Mas ele não foi enterrado oficialmente em lugar nenhum. Ninguém sabe onde é que o cara tá enterrado até hoje. Sara, a moça antropóloga que era parceira dele, foi presa e pegou 700 anos de cana. Não encontramos informações se ela ainda tá viva ou se ela perdeu a vida também. E vou falar pra vocês, pessoal, na época em Matamoros, muita gente achou que essas questões que aconteceram com Constanzo era mentira, que os desaparecimentos não tinham nada a ver com ele, que na verdade era perseguição. A polícia norte-americana descobriu depois que até o chefe de polícia da cidade onde o Constanzo morava e o chefe da Interpol na época do México já tinham frequentado os cultos do bruxo. Entre 1987 e 1989, a polícia registrou mais de 30 casos de desaparecimentos e mortes relacionados a rituais, número que diminuiu bastante após o fim de Constanzo. Então quer dizer que ele estava envolvido nisso daí. Mano, vocês já tinham ouvido falar disso? Comenta aí, deixa nos comentários. Vocês já tinham ouvido falar de narco-satanistas? Pra vocês verem como é que o México é muito louco. Toda vez que a gente se aprofunda nas histórias lá, a gente conta mais história mais louca ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça agora, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Clique no botão valeu para doar qualquer quantidade de dinheiro para ajudar a gente a trabalhar aqui, melhorar a nossa qualidade, tá? Investir cada vez no canal e tamo junto. Meu nome é Joel Paviotti, fui!